Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. Uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro vai permitir que os produtores vendam etanol diretamente aos postos de gasolina, sem a necessidade de intermediários. A medida também muda regras para a cobrança de impostos. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que ajusta a cobrança da contribuição do PIS/PASEP e do COFINS, que incidem sobre a produção e comercialização de etanol. Bolsonaro se mostrou favorável à comercialização de etanol hidratado, diretamente de usinas para postos, como uma alternativa para reduzir o preço dos combustíveis. Na prática, a medida provisória adequa a lei sancionada em janeiro, que trata das operações de compra e venda de etanol no Brasil. O texto compara as cooperativas de produção de etanol aos produtores rurais e permite a comercialização do etanol hidratado direto com as distribuidoras, postos, transportadores, revendedores, retalhistas e exportadores. O texto editado por Bolsonaro é mais uma tentativa do governo para reduzir o alto preço dos combustíveis. Mas apesar da medida provisória já estar em vigor, ela ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para virar lei. Os estados estão lucrando e muito com o ICMS dos combustíveis. O valor do PIS/COFINS, que é o Imposto Federal, está congelado desde janeiro de 2019. Por exemplo, a gasolina está alta, né? R$7 a gasolina, está em 69 centavos da nossa parte. Tá? O PIS/COFINS. Já o de governadores está em média R$2,10, porque está em média 30% do valor final da bomba. Então o valor da bomba já está incluído o preço da Petrobras, está incluído o Imposto Federal, então o PIS/COFINS incide em cima. O PIS/COFINS incide em cima do Imposto Federal, o PIS/COFINS, o ICMS incide em cima do frete, incide na margem de lucro. Agora acredite, Marinho, se eu não me engano, nas últimas 5 semanas, o álcool tem caído de preço. Você viu baixar o preço na ponta da linha? Não baixou o preço. Agora, baixou, eu não tenho certeza aqui, mas aproximadamente 40 centavos. Não baixou o preço, mas se aumentar um centavo amanhã, vai ser aumentado na ponta da linha. De acordo com o Palácio do Planalto, a medida foi necessária após o chefe do Executivo Federal vetar trechos de um projeto de lei que autoriza a venda direta de etanol hidratado combustível por produtores e importadores com o posto revendedor, sem a intermediação de distribuidoras, que antes era obrigatória. Na época, apesar da proibição, o governo afirmou que a comercialização direta é possível desde outubro do ano passado, por conta de uma resolução da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E para evitar perdas de arrecadação, contrariando a equipe econômica, Bolsonaro deu sinal positivo a uma PEC, que autoriza estados e municípios a reduzir total ou parcialmente as alíquotas de tributos e suas competências, neste ano e no ano que vem, sem a necessidade de compensação fiscal, como é exigido hoje pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida tenta garantir que a carga tributária das contribuições sociais incidentes sobre a cadeia do etanol seja a mesma, tanto na venda direta do produtor ou importador para o revendedor varejista, quanto na intermediação feita por um distribuidor. Mesmo com a pandemia de Covid-19, o Brasil bateu recorde na venda de combustíveis no ano passado, com 139 bilhões e meio de litros, o maior volume da série histórica iniciada no ano 2000 pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E uma alta de 6% em relação a 2020, que foi o primeiro ano da doença. Mesmo sendo os vilões da inflação, o brasileiro não conseguiu deixar de encher o tanque e o volume ficou pouco abaixo do que era registrado antes da pandemia. O destaque foi o diesel, com a maior quantidade de vendas no país, de 62 bilhões de litros. O volume recorde é quase o dobro do que era vendido há 21 anos. O aumento de demanda é atribuído à intensificação dos fretes. Entre os motivos, a pandemia deu impulso ao serviço de entregas. As vendas de gasolina também aumentaram, ao contrário do etanol, que caíram. Neste caso, os motoristas fizeram apenas o cálculo dos gastos.
Como o combustível da cana subiu muito, os consumidores concluíram que é melhor pagar mais e ter a compensação na quantidade de quilômetros rodados. Até hoje, o etanol gasta mais. O prazo para entrega dos informes de rendimento vai até o fim deste mês. O documento é necessário para a declaração do Imposto de Renda de 2022, que começa a ser entregue em março. As empresas e as instituições financeiras têm até o dia 28 de fevereiro para enviar aos contribuintes os informes de rendimentos referentes ao ano de 2021. A entrega das declarações do Imposto de Renda 2022 começa em março, em data que ainda não foi definida pela Receita Federal. Os documentos são essenciais para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, com as informações sobre o total dos lucros obtidos pelo trabalhador no ano passado e o imposto de renda retido na fonte no mesmo período. Os dados podem ser entregues impressos ou disponibilizados eletronicamente. Segundo a Receita Federal, o empregador que deixar de fornecer o comprovante dentro do prazo ou fornecer com inexatidão fica sujeito ao pagamento de multa. Além dos empregadores, os bancos e outras instituições financeiras também são obrigados a fornecer os informes de rendimento aos seus clientes com dados sobre aplicações financeiras e saldo em conta. Operadoras de planos de saúde e instituições de ensino também devem fornecer as notas de valores recebidos de contribuintes, nesse caso, para fins de dedução do imposto de renda. A Organização Mundial da Saúde estima que 5% dos adultos em todo o mundo sofrem de depressão. No entanto, especialistas alertam que a crise de saúde global da doença permanece negligenciada. Especialistas da Comissão da Associação Psiquiátrica Mundial da revista científica Lancet fizeram um alerta de que o mundo não está conseguindo lidar com a crise global de depressão. Em países de alta renda, cerca de metade das pessoas que sofrem da doença não são diagnosticadas ou tratadas. O índice aumenta para 90% em países de baixa e média rendas. A pandemia de Covid-19 criou novos desafios para o enfrentamento desse distúrbio. Fatores como isolamento social, luto, incerteza, dificuldades e acesso limitado aos cuidados de saúde afetaram a saúde mental de milhões de pessoas em todo o mundo. A maior parte dos indivíduos com depressão tende a se recuperar com apoio e tratamento adequados e o compartilhamento de experiências que ajudam a reduzir vários tipos de distúrbios mentais. Os especialistas indicam ainda a necessidade de mais investimentos para garantir que as pessoas recebam os cuidados que precisam para superar a depressão. São Paulo entregou 10 milhões de doses para a vacinação infantil ao Ministério da Saúde. As crianças de 5 anos e imunossuprimidas de até 11 anos devem receber o imunizante da Pfizer. As demais podem receber a Coronavac. O Instituto Butantan fez um novo acordo com o governo federal para reforçar a imunização de crianças contra a Covid-19 em todo o país. Mais de 10 milhões de doses vão permitir acelerar o processo de vacinação infantil. A aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes foi aprovada pela Anvisa no dia 20 de janeiro. Há 15 dias, o Butantan formalizou ao Ministério da Saúde uma proposta de fornecimento de 10 milhões de doses da vacina. O documento foi enviado em resposta à consulta da própria pasta da saúde. No Brasil, as crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos podem receber somente o imunizante da Pfizer. As demais podem ser protegidas pela Coronavac. Segundo o Instituto, as 10 milhões de doses estão envasadas e certificadas. Em 2021, o Butantan forneceu 100 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações, encerrando o contrato em meados de setembro. O Senado Federal inaugurou um memorial em homenagem para vítimas da Covid-19. São 27 prismas de mármore que representam as unidades da federação. Foi realizada a inauguração do Memorial às Vítimas da Covid-19 no Senado Federal em Brasília. No total, são 27 prismas de mármore representando as unidades da federação. Os prismas são iluminados internamente. O monumento foi projetado pelos arquitetos André Luiz Castro e Vanessa Bering.
Com essa arquitetura carregada de simbologia, realizamos a nossa homenagem do Senado Federal às vítimas desse episódio, que é o episódio mais triste de nossa história. Sentimos-nos honrados em prestar esta justa homenagem a tantos brasileiros e às suas famílias. É muito gratificante estar hoje aqui. Só para vocês terem uma ideia, são 639 mil mortos, né? Familiares, amigos que perderam seus entes queridos. Não tem nem explicação. O memorial está localizado na parte superior do auditório Petrônio Portela. E você vai ver ainda nesta edição, pesquisa aponta que a dívida de quem mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem o menor índice dos últimos 12 meses. E ainda, projeto na Colômbia promove a inclusão de deficientes visuais. Os detalhes você confere em instantes, até já. Estamos de volta. Uma pesquisa sobre endividamento apontou que a dívida de quem mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, chegou ao menor índice dos últimos 12 meses. O número de pessoas inadimplentes também diminuiu. Vamos conferir na reportagem. Hoje, 32,5% dos consumidores de Campo Grande estão com as contas em atraso, menos que os 33,6% registrados no mês anterior. Com relação àquelas pessoas que têm contas a pagar, mas que estão em dia, chamados na pesquisa de endividados, hoje há na capital 61,9% do público nessas condições. O número foi menor em janeiro do ano passado, com 57,8%, mas na época as pessoas não estavam saindo de casa por conta da pandemia. Esse percentual chegou a estar em mais de 68% em maio e agora está em decréscimo. Nós já esperávamos essa redução, tendo em vista que em dezembro o consumidor sul-mato-grossense falava que queria usar parte do 13º para pagamento de dívidas. A pesquisa ainda apontou que para quase 65% dos entrevistados, o cartão de crédito é a principal dívida. É o principal item aí, né, da compra a prazo. E ele é um vilão por quê? Porque quando o consumidor atrasa, os juros são altos, tem a multa por atraso, então tudo isso impacta no orçamento familiar. Atenção para uma dica, não se deve parcelar despesas que são fixas. Esse é o problema de muitos consumidores. Por exemplo, se ele adquire um produto, um bem durável, que ele possa parcelar e que vai ficar com esse produto há um bom tempo, né, para troca, é diferente. Agora, a pessoa comprar um medicamento de uso contínuo no cartão de crédito, usar o cartão de crédito para compras de mercado, não é aconselhável porque são compras do dia a dia. Todo mês a pessoa tem essa necessidade e vai acarretando que acumula esse montante no cartão de crédito e fica muito mais difícil de pagar. Além do cartão de crédito, o endividamento do campograndense também está nos carnês, financiamento de casa, de carro e crédito consignado. As chuvas aumentaram nas últimas semanas o nível do sistema Cantareira, principal fonte de abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Mas os mananciais continuam em estado de atenção. O Cantareira está com 42,5% de volume útil, o menor nível nos últimos 6 anos para esta época do ano. Em 2016, quando chegou a 18,5% da capacidade, o sistema ainda se recuperava da grande crise hídrica de 2014 e 2015. Em fevereiro do ano passado, o Cantareira tinha cerca de 47% do volume útil. Especialistas dizem que chuvas fortes e rápidas, como as que aconteceram este ano, não alimentam os reservatórios. Já o governo do estado afirma que monitora a situação e realiza ações para garantir a segurança hídrica. A Sabesp garante que não há risco de desabastecimento no momento. A companhia disse que as chuvas de janeiro contribuíram para os mananciais e as projeções são de aumento no nível dos reservatórios também em fevereiro e março, meses com boas médias históricas de chuva.
Nos últimos 7 dias, o sistema Cantareira recuperou 1,5% de sua capacidade máxima, recebendo água equivalente a quase 74 mil caminhões-pipa. A água das chuvas é a principal fonte de alimentação do sistema, mas a média mensal vem sendo menor do que a esperada desde março de 2020. Nesses 23 meses, só em 4 choveu acima da média, sendo que janeiro deste ano foi o mês com o melhor índice de chuva. Eram esperados 264 milímetros de chuva e foram registrados 322 milímetros. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente informou que o governo monitora a situação dos mananciais e nos locais que não são atendidos pela Sabesp, o Estado anunciou uma série de medidas para garantir a segurança hídrica e evitar o desabastecimento, como perfuração de poços e desassoreamento. A Coreia do Norte celebrou nesta semana o aniversário de 80 anos de nascimento do falecido pai de Kim Jong-un, com um grande evento ao ar livre sob temperaturas geladas. As datas são celebradas com flores, grandes espetáculos de dança e muitos elogios na imprensa oficial. Este ano, o aniversário de Kim Jong-un é celebrado em um momento de tensão na Península Coreana. Os analistas acreditavam que um desfile militar seria organizado para exibir as novas armas do país. Pyongyang executou em janeiro 7 testes de armamento e advertiu que poderia abandonar a moratória autoimposta sobre os testes de mísseis balísticos e nucleares. O país parece ter pausado os exercícios durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, como um possível gesto de consideração com a China, principal aliado norte-coreano. A pedido do presidente da Ucrânia, o país celebrou nesta semana o Dia da Unidade. A data foi criada para amenizar os temores de uma invasão russa. A Ucrânia celebra o Dia da Unidade contra a ameaça de invasão russa, no momento em que a retirada parcial das tropas de Moscou alimenta a esperança de uma resolução pacífica da crise. A tensão na fronteira é considerada a crise mais grave de segurança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Há vários dias, é intensa a atividade diplomática para aplacar os temores de uma invasão. O dia de celebração foi decretado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que pediu aos cidadãos que exibam a bandeira e as cores do país. O governo tenta reduzir a tensão e rejeita o pânico provocado por boatos e alertas de invasão. A Ucrânia anunciou que um adido militar acompanhou as manobras da Rússia no território de Belarus, um dos fatores que aumentaram a tensão, porque a fronteira é o ponto mais próximo de Kiev. Nas florestas da Colômbia, país com maior diversidade de aves do mundo, existem rotas pensadas para serem desfrutadas de uma forma diferente, a audição. Nelas, deficientes visuais desenvolvem a habilidade de reconhecer as aves por meio dos sons e cantos emitidos por elas. Vamos ver. Um jeito diferente de observar os pássaros. Trata-se das chamadas rotas sonoras, uma iniciativa pioneira na Colômbia que convida os deficientes visuais a desfrutar das aves através do sentido mais desenvolvido, a audição. É uma forma de avistar aves com nossos ouvidos. É uma forma de observar os pássaros com os ouvidos, escutar os diferentes sons que os pássaros fazem e senti-los. É realmente uma maneira diferente de poder participar desses espaços, dessa observação. Poder ser partícipe desses espaços, desses avistamentos. As rotas sonoras são inspiradas em Juan Pablo Culasso, um deficiente visual uruguaio famoso por sua capacidade de distinguir o canto de mais de 3.000 pássaros. Mas a aventura exige paciência. É comum que, ao percorrer pela primeira vez esta trilha de observação adaptada, não seja possível reconhecer nenhuma ave. Antes de entrar na floresta nublada, os visitantes manipulam as réplicas de plástico de algumas espécies para ter uma ideia do que vão ouvir. Visita após visita, os participantes já são capazes de identificar um beija-flor, um galo da rocha ou um gavião. Gosto dos sons maravilhosos que eles têm, porque há pássaros que emitem mais de 5 ou 8 sons. Estou aprendendo a identificá-los pelos seus sons, não apenas um, mas vários. Estou aprendendo a desenvolver este sentido. O projeto é financiado pela ONG Associación Rio Cali, que decidiu aproveitar a riqueza da Colômbia, o país com a maior diversidade de aves do mundo.
Segundo o Instituto Humboldt, o país possui cerca de 1.900 espécies de aves registradas e é uma potência global de observação. Esta é uma indústria sustentável que queríamos aproveitar para a conservação. Por isso, a cooperação regional ouviu com prazer esta ideia da Associação Rio Cali de primeiro criar a Columbia Bird Fair e agora criar uma rota exclusiva, a primeira na América do Sul para pessoas com deficiência visual que agora podem aproveitar e apreciar os pássaros, não com cores, como a maioria da população faz, mas através da escuta, da audição. Segundo a ONG Associação Rio Cali, existem mais de 10 caminhos como este nos arredores da cidade. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!